Olá, tudo bem? Para você que me escuta, aqui é o professor Hugo Vinícius, estamos gravando aí mais um Virei a Chave para você. Mas antes da gente começar, hoje a gente tem uma convidada muito especial. Eu, particularmente, sou muito suspeito para falar dela, mas eu acredito que hoje vai ser um dos Virei a Chave mais completo para vocês, com um assunto totalmente dinâmico. Mas antes de eu apresentar a nossa convidada, eu quero que você aponte o seu QR Code para esse QR Code que está aqui na sua tela. Aponta seu celular para cá, ali você vai entrar no site da Escola Técnica Adélia, onde você vai encontrar um universo de informações em relação a cursos técnicos da modalidade presencial, na modalidade em EAD, além da nossa queridinha, que nós chamamos carinhosamente de Netflix do Conhecimento, que é o nosso EADélia, que lá você vai encontrar mais de 45 cursos na modalidade em EAD, que você vai poder se qualificar para o mercado de trabalho. E, por falar em mercado de trabalho, eu trouxe aqui para vocês hoje uma especialista em mercado de trabalho, que vai trazer um assunto completamente fora da curva do que você está acostumado a escutar sobre mercado de trabalho. Hoje a nossa convidada especial é Nicole Massef. Tudo bem com você, Nicole? Tudo bem, Hugo. Prazer estar aqui. Obrigada. Tudo bem, pessoal? Nicole, como eu falei, né? Falei que você era especialista, já enchi tua bola aí logo de começo, né? Mas é muito importante a gente compartilhar, né? Eu queria aproveitar, né, antes de qualquer coisa, como é que foi? Como é que é a tua formação? Como é que você entrou, né? Que saiu da psicologia e entrou efetivamente aí também nesse mercado do empreendedorismo e também do mercado de recursos humanos. Certo. Bom, então, meu nome é Nicole, eu trabalho aqui no Colégio Adélia já faz mais de 10 anos, colégio e escola técnica, né? E como o Hugo mesmo falou, na minha trajetória profissional, eu comecei, como a minha formação, sendo psicóloga. E nesse mercado da psicologia, fui me especializar na parte de RH, fiz o meu mestrado na área de educação, com ênfase no ensino do empreendedorismo e das habilidades empreendedoras, né? De como desenvolver habilidades empreendedoras, o perfil empreendedor nos estudantes. E trabalhei muito no setor de RH, em consultoria, antes de mergulhar nesse universo, né, da educação, que conecta, né, a parte do desenvolvimento profissional com a parte educacional. Dito isso, aqui estou já há algum tempo desenvolvendo trabalhos desde da educação básica até a educação profissional. E também é importante salientar que a tua experiência também não fica também só na área da educação. Hoje você é proprietária, né, de uma empresa. Sim. E que na qual você também deve aproveitar e gerenciar todo esse formato, né? Vamos lá, Nicole. Pra gente dar o start, todo mundo quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente pensa, vamos falar dos desafios de uma entrevista de emprego. Vamos falar de como que deve ser a postura. Mas se a gente para analisar, muita gente fala sobre esse assunto, né? E o assunto que a gente veio debater e trazer pra galera do Virei a Chave vai um pouquinho fora da curva, né? Sim. Que vai mostrar para esses profissionais, para os nossos ouvintes, uma forma diferente de como nós devemos nos portar dentro do ambiente corporativo. A gente vai sair, viu, gente, dessa casinha de mercado de trabalho, entrevista, emprego. Não, a gente vai falar de empregabilidade, a gente vai falar de mercado de trabalho, mas com uma vertente, um olhar diferente, né, Nicole? Conta pra gente como que é essa tua visão e a tua especialidade nesse assunto. Exato. O que acontece, Hugo? Hoje, a gente até poderia falar de entrevista e ir para esse ramo, mas o que acontece? As empresas já identificaram que muitas vezes o funcionário, ele até passa na entrevista, ele desenvolve bem, hoje a gente tem diversas plataformas que você faz teste online, que você aprende a como se portar numa entrevista, você consegue ali forjar o processo seletivo e você entra no trabalho. Acaba conquistando a vaga, Conquista a vaga. E aí é onde vai morar o problema, né, Nicole? Exatamente. Aí é onde começam todos os desafios, e aí eu falo como gestor, né, que eu também sou gestor hoje, e a gente percebe o quanto os desafios estão mudando, né, o quanto o perfil desses profissionais estão mudando. Exato, porque hoje, inclusive, temos pesquisas, não só do Brasil, mas pesquisas mundiais, né, globais, que apontam que as 3 habilidades mais buscadas, que tem maior carência no mercado de trabalho, elas são inteligência emocional, comunicação assertiva e trabalho em equipe. Ou seja, as empresas estão pedindo socorro, porque os profissionais, eles têm o conhecimento técnico, então eles sabem lá e entender qual que é o procedimento que tem que fazer. Vou pegar um exemplo de um profissional da área de informática. Isso, né? Exato. Você está me explicando basicamente o quê? Ele sabe executar a tarefa. Ele sabe formatar um computador, ele sabe reparar um equipamento que está errado. Só que ele não sabe trabalhar em equipe.
só que ele não sabe receber uma crítica, só que ele não sabe dar um feedback para um funcionário. Então, ele não tem as habilidades socioemocionais desenvolvidas para o trabalho. Eu brinco, né? Nas minhas aulas, eu dei aula de RH há muitos anos, e eu sempre falava para meus alunos em relação ao trabalho em equipe, que é fundamental em qualquer trabalho, em qualquer coisa que você vai, em qualquer ambiente corporativo, o trabalhar em equipe ele é fundamental, né? Então hoje eu acho que é muito legal você estar vindo testificar o que a gente sempre fala, que não adianta as pessoas terem somente as habilidades técnicas, né? Que buscar o equilíbrio, principalmente da inteligência emocional, né? E também do trabalho em equipe é fundamental, né? E conta mais pra gente, como é que, o que você enxerga enquanto gestora, enquanto psicóloga, de como isso pode afetar o ambiente de trabalho e como os erros que a gente não deve cometer. Se você se enxerga, né, como uma pessoa difícil de lidar, que tem algumas dificuldades, né? Como é que eu posso melhorar enquanto funcionário, enquanto colaborador, dentro desse perfil? Eu acho que a gente tem dois caminhos aqui, porque eu acho legal a gente abordar os dois caminhos. Tem o caminho que é da pessoa que já está numa empresa, que já é funcionário e que sabe que tem uma dificuldade ou que recebeu um feedback ali do seu gestor e tal. Eu acho que tem esse e tem o caminho de quem está se profissionalizando. Vamos falar primeiro do Quem já primeiro está. caso. Isso. Então, aquela pessoa que já é funcionária, que pretende ter um plano de carreira, que quer evoluir dentro da empresa, que quer desenvolver essas habilidades socioemocionais que são importantíssimas, né? Então, hoje, muitas empresas, elas já têm setores de treinamento, desenvolvimento, que já conseguem, né, ajudar o profissional a desenvolver isso dentro da empresa. Mas nem sempre a sua empresa tem, né? Às vezes você trabalha numa pequena empresa, ou às vezes a empresa é sua, você começou um negócio, ainda Tá tá ali engatinhando. engatinhando, exatamente. Então, o que a gente orienta? Busquem cursos que te ensinem, né, a desenvolver esse tipo de habilidade. Hoje a gente tem uma infinidade, inclusive no próprio EADL a gente tem parte de atendimento humanizado, a gente tem parte de comunicação assertiva, o próprio uso, né, da língua Profissional portuguesa. magnético, né? Profissional magnético, exatamente. Então a gente tem cursos para isso, né? Então, assim, busque capacitação e o autoconhecimento, né? Falando de psicologia, de socioemocional, ninguém consegue desenvolver habilidades socioemocionais se não buscar um Olhar pra autoconhecimento. dentro, né? Exato, a gente precisa olhar para dentro para poder resolver essas lacunas. Eu acho que é importante você falar isso, porque muitas vezes as pessoas, elas percebem que tem uma dificuldade, que tem aí um bloqueio, né, enfim, e acha que não, nasci desse jeito, eu nasci assim, vou morrer assim, e não é bem por aí, Exato. né? Você trazendo essa visão como psicóloga, como gestora, abrir um leque para mostrar, olha, para as pessoas que conseguem até muitas vezes reconhecer que tem essa grande dificuldade de buscar a sua relação e tal. Eu tive um companheiro de trabalho alguns anos atrás que foi buscar ajuda em terapia. Sim. Né? E assim, mudou. É um processo de terapia, não é um estralar de dedos. Exato. Né? Mas a gente percebeu aí a longo prazo o quanto o relacionamento, o cara era muito, 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 muito bom, competentíssimo, mas o relacionamento interpessoal dele era péssimo, era muito difícil lidar e tal. E isso acabava afastando pessoas, acabava perdendo bons funcionários. Isso é importante, né? Porque o mercado de trabalho em algumas áreas são tão carente de profissionais e às vezes você encontra e até por uma chefia, de repente, ser desse jeito, que às vezes a gente também tá falando do funcionário, mas às vezes a chefia Exato. que é dessa maneira, né? E buscou. Eu acho que isso é legal da gente mostrar que as pessoas, nós somos seres mutáveis, né, Nicole? Total. Que a gente pode transformar os nossos pensamentos e graças a Deus por isso que somos mutáveis, mas o primeiro passo acho que é o reconhecer. Exatamente, né? É por isso que o autoconhecimento ele é tão importante, Hugo. E ele nem precisa ser uma coisa, né, assim, tem a via da terapia, que eu, né, sou suspeita, claro, indico todo mundo tem que fazer terapia, que terapia é qualidade de vida, mas às vezes a pessoa não tá podendo investir agora numa terapia de autoconhecimento e tal, então busque conversar com as pessoas ao seu redor, né? Então, assim, muitas vezes um feedback de um familiar pode ser tão importante quanto um feedback de dentro do seu ambiente profissional. Então, será que eu me comunico direito? Será que é claro o que eu peço? Ou será que a forma como eu peço, né? Você pode falar exatamente a mesma frase. Se você falar gritando e se você falar calmo, qual o impacto disso, né? O trabalho em equipe, será que eu sei dividir as tarefas? Será que eu sou aquele que quero fazer tudo porque eu tenho medo, não confio que os outros saibam fazer melhor do que eu ou igual a mim? Ou será que
eu, ao contrário, eu quero que todo mundo faça e eu quero Eu tô só só- ficar. Então, será que eu tô conseguindo equilibrar? Então, assim, a gente tem inúmeras maneiras de conseguir um autoconhecimento através do feedback dessas pessoas. E o que é importante que você falou, essa questão da continuidade das nossas habilidades. Então, sim, graças a Deus somos seres mutáveis, a gente está aqui para evoluir, né? É. E aí, sabendo que a gente tem uma plasticidade enorme, né, cognitiva, então, assim, vamos usar isso, vamos aprender, vamos continuar, vamos colocar isso para trabalhar. Então, não é porque eu nunca consegui me comunicar bem, ou porque eu sempre fui muito tímido, ou não, ou muito, que eu não consigo controlar e equilibrar isso para o ambiente de trabalho, né? Então, eu acho que isso é uma lacuna da nossa educação. Infelizmente ou felizmente, assim, nós demoramos muito para acordar agora que a gente fala do ensino socioemocional na educação Da básica. importância da saúde mental, né? Exato. Era algo que na nossa época, quando a gente estudou lá no colégio, imagina que Ninguém- existia disciplina de socioemocional, isso não se falava. Então, os profissionais hoje, mais ou menos na nossa idade, um pouco mais novos até, eles não tiveram isso. Né? E assim, eu vejo que é algo tão recente, né, Nicole? É muito próximo de agora, né? Porque passou-se a valorizar muito a saúde mental, né? Todo mundo. Mas eu vejo que pros atletas, a gente viu aí nas Olimpíadas de 2020 a Simone Biles que bugou, travou ali no meio e falou: pra mim não dá, não tô conseguindo lidar com isso. E passou-se, depois disso, eu vi umas reportagens dizendo que fez isso aqui, a lacuna das pessoas preocupadas com a saúde mental dos atletas, dos profissionais, de como um todo, né? Eu fico falando, pô, mas a menina tava no meio das Olimpíadas e falou, não, pra mim não dá mais. Exato. Imagina a primeira coragem que ela teve de fazer isso tudo e quantas portas ela abriu pra... Porque uma das maiores ginastas, a maior ginasta do mundo, uma das Exato. melhores atletas do mundo, que parou para falar, não, para mim não dá, eu não tô bem aqui, vamos parar. E isso aumentou, né? Fez com que as pessoas passassem a falar muito mais de saúde mental dentro do ambiente de trabalho, que era algo, muitas vezes, até muito tóxico, que se falava muito pouco na década de 90, até dos anos 2000 para cá, Sim. né? Se a gente parar para analisar, Sim. né? Então vamos lá. Você falou, a gente abriu essa caixinha, falamos aí do profissional que já está inserido no mercado de trabalho. Fala pra gente como você enxerga, como que o profissional que está buscando uma recolocação, uma primeira colocação no mercado de trabalho, que identifica que tem essas dificuldades, que precisa melhorar nesses aspectos principalmente. Sim. Eu acho que você que está procurando aí entrar no mercado de trabalho, que está estudando ou terminando seus estudos, primeira coisa, olhe para a instituição de ensino que você está se formando. Por quê? Se a gente está falando de mercado profissional e se a gente está falando de habilidade socioemocional, habilidade socioemocional a gente não aprende em livro. Habilidade socioemocional a gente aprende praticando. Então, se você não tiver numa instituição de ensino que traz o aluno para a prática, para metodologias ativas de aprendizagem, o que é isso, Nicole? Bom, é debate, desenvolver seminário, projetos, estudo de caso, exatamente. Sala de aula invertida, né, que é quando o estudante traz ali um conteúdo, o famoso PBL, né, que é a aprendizagem baseada em problema, que são os estudos de caso, ou diante de um problema, como que a gente resolve aquilo, ir a campo, fazer observação, estágio, mesmo que não seja obrigatório. Então, assim, se você não está inserido numa instituição que te proporciona tudo isso, você vai provavelmente bater cabeça lá na frente. Porque a gente não desenvolve isso lendo num livro. A gente só desenvolve... E aí, Hugo, eu vou abrir um parênteses, porque existe um mercado dos livros de autoajuda que tem muitos livros bons que estouraram, né? Que fizeram, assim, muita... História, né? Exatamente. Estouram e fazem fama e são best-seller de vendas e tal. E as pessoas acreditam que lendo o livro, elas vão, pronto, eu vou ler esse livro vai falar para eu acordar todo dia às 5 horas da manhã, fazer minha meditação, correr e minha vida vai mudar. Não é assim, né? Isso tem um fundamento, isso é muito bom, mas você precisa praticar. Qualquer que seja a metodologia, o que você for seguir para mudar de vida, exige prática e hábito. E eu vejo que eu acho que é muito legal e o que você está falando casa muito com a proposta pedagógica dos cursos técnicos que a gente tem, né? E a importância de você dar um primeiro passo, fazer um curso técnico e através do curso técnico, porque o curso técnico ele te proporciona prática. Isso é muito importante, né? Não menosprezando jamais o nível superior, que é importantíssimo, mas é uma formação rápida, específica e prática, né? Na qual a gente percebe
nos trabalhos interdisciplinares que os alunos apresentam, né, alguns semestres atrás a gente viu um trabalho do curso de administração sensacional, onde os professores integraram as 5 disciplinas, né, os alunos tiveram que montar uma empresa e dentro da empresa tinha a área de recursos humanos, tinha financeiro, tinha marketing, e teve uma das apresentações eu estava na banca vendo, e foi surpreendente que eu achei de verdade que aquela empresa existia. Eu cheguei a acreditar, porque de tão bem que o aluno falou, e era um aluno que quando estava lá no primeiro módulo, era extremamente fechado, tímido, não, até na postura, né? Eu falo assim, muita gente não precisa estar bem vestido, mas uma roupa adequada, ele estava assim, camisa polo, arrumadinho, mas, sabe, muito bem estruturado, e a diferença de como ele entrou e como ele saiu, né? Isso eu acho que é importante da gente falar para as pessoas, porque é a prática que vivencia, que a gente tem e que a gente pode e deve vivenciar dentro de um curso técnico, né? Nosso patrão sempre fala que quanto mais prático for, melhor. Né? E eu sei que em alguns cursos é um desafio a gente trazer a prática, mas eu vejo que os cursos, né, têm conseguido, os professores estão conseguindo atrelar, né? Como que é a tua opinião? O que tu acha disso, Nicole? Isso é essencial, porque, por exemplo, eu vou usar esse exemplo que você deu dessa apresentação da empresa. Muito provavelmente esse aluno, ele não desenvolveu isso nessa disciplina onde ele desenvolveu a empresa. Ele começou a desenvolver lá no primeiro módulo, nos pequenos estudos de caso, nas apresentações, até que ele foi construindo e chegou até essa habilidade no último módulo. Mas, por exemplo, em cursos como eletrotécnica, eletrônica, segurança do trabalho, poxa, vem cá, ó, vamos começar a estudar, a gente vai, sei lá, aprender sobre a validade do EPI. Vamos apresentar o estudo de caso. Então, aqui, ó, a gente tem essa empresa com tantos funcionários, aconteceu um acidente, assim, assim, assado. Qual é a primeira coisa que um técnico em segurança do trabalho tem que avaliar? Entendeu? Então, quando a aprendizagem ela é ativa, ou seja, o aluno não fica lá ouvindo o conteúdo, ele participa da construção do conhecimento, isso desencadeia as habilidades, porque ele vai fazendo análise crítica, né, fazendo síntese, fazendo outras coisas. Outras ações, né? Outras ações que ele não faria se ele tivesse apenas lendo o livro. Então, isso é essencial. E a gente consegue ver isso muito claro nos cursos técnicos que têm estágio obrigatório, como enfermagem, radiologia, isso é muito claro. Mas aqueles que não fica até mais fácil de palpar, né, Nicole? Exato. Mas, por exemplo, o próprio formato da Escola Técnica Adélia hoje, o formato que a gente adota de apostila, ele já promove a metodologia ativa. Por quê? Porque hoje o estudante ele tem contato com o material antes dele vir para a aula. Então, isso que a gente falou de metodologias ativas, que eu falei de sala de aula invertida, um pouco isso. Então, os nossos professores, né, muitos deles já trabalham dessa forma, eles pedem para que o aluno leia o material antes de chegar na sala. Venha para a sala sabendo o mínimo do assunto que vai ser discutido. Porque... E venha com perguntas. E fica muito mais rico, né? Exato. Fica muito mais rico. Troca. A troca. Eu sempre, quando eu dei aula há alguns anos nos cursos técnicos, né? Tô meio enferrujado, mas quero voltar o quanto antes. Queria muito conseguir voltar. Mas eu vejo que, por exemplo, as trocas que existem em sala de aula, quando você não deixa assim a tua aula só um monólogo, né? Eu sempre bato na tecla para os professores que a aula monólogo é boa para você, para o professor, né? Mas e o aluno? Eu sempre tentava o máximo, você me conhece, muito acelerado, muito dinâmico, e eu jogava, e essa troca. E quando eu conseguia trazer a turma para cá, para o meu lado, né? Era muito mais rico, né? E isso valoriza, porque o aluno, muitas vezes, nessa troca, ele não teve um dia bom no trabalho dele, ou então em casa, tá passando por N situações, e aquilo faz com que ele mude, que ele entenda que, olha, agora é a hora, eu vou deixar isso aqui de lado, para aqui, venho para cá, onde eu posso me expressar, onde eu posso me socializar. Sim. Né? Muitas vezes a gente sabe que uma das poucas socializações que os alunos têm é na escola. Né? É aquela festinha na hora do intervalo, que comemorando o aniversário de fulano, de Beltrano, e aquilo é algo tão importante para a saúde mental, né? Para que a gente possa se preparar a estar cada vez mais integrado para o mercado de trabalho, né? Que é a nossa conexão. Eu sempre falo que assim, Hugo, mas tem um que me pergunta, Hugo, por que no Adélia não tem o curso tal? Aí eu falo, porque o curso tal não é a realidade da Baixada Santista. Exato. Porque a gente quer que o nosso aluno saia pro emprego, que tenha empregabilidade, né? E o tema do nosso podcast de hoje fala muito desse, na realidade, da virada de chave que o aluno tem que dar
dentro do ambiente profissional e o quanto as empresas estão carentes, mas também em algumas situações, né, Nicole, a gente vê que a empresa também não sabe muito bem como lidar Não. com essas situações. Você conhece algum caso? Você já tem alguma experiência nisso? O que você acha? Sim, com certeza. Quando eu estava na consultoria, por exemplo, tinha várias empresas que a gente atendia e uma delas uma montadora de carros, assim, muito significativa que veio para o Brasil. Na Renomada, época, né? renomada, exatamente. Que eles não tinham estrutura, eles não tinham. É uma empresa que não era brasileira. E aí, assim, vem uma outra cultura. Completamente diferente. Onde eles são super mega preparados desde pequeno para aquilo. Para qualquer coisa. Para qualquer coisa. E aí chega no Brasil e descobre que eles têm que treinar o funcionário, literalmente, praticamente ensinar o que ele deveria ter aprendido numa instituição de ensino. E aí, eles acabaram entrando numa rotatividade muito alta, porque eles não davam conta de treinar e eles mandavam embora. Não, tipo assim, não serve. Só que não serve, todo mundo vai servir. Exatamente. Até que foi quando eles contrataram nossa consultoria. Eles estavam com um turnover, assim, absurdo. Lista de pedidos de carro, porque fizeram a maior propaganda quando eles eram para o Brasil, porque eles iam montar os carros no Brasil. Então isso ia diminuir o custo. Exatamente, e tal. Todo mundo querendo comprar o carro. E aí eles não conseguiam entregar porque não parava ninguém. E justamente era esse o problema, eles precisavam treinar. Então a gente foi e fez todo um projeto de treinamento. E aí eu lembro que a gestora de lá, quando contratou a gente, ela falava assim, nossa, mas isso aqui vai ser tema do treinamento? Eu falei, vai. Eu preciso que ele receba um feedback, que ele saiba ouvir onde ele está errando e que ele saiba pedir ajuda, porque ele não sabia ouvir a crítica e ele não sabia pedir ajuda na hora que ele estava com dificuldade. E é um problema de muitos colaboradores, né, de não saber executar uma tarefa e não reconhecer, até por um medo, até por uma insegurança de, não, se eu pedir ajuda vão ver que eu não estou trabalhando legal, vão me mandar embora, e acaba a coisa rolando de uma forma, eu acho que muito mais drástica, né? Porque quando você tem um turnover alto, significa que não é bom para a empresa. Porque é um investimento de cada vez mais, cada vez maior, cada vez maior, e a coisa não anda, né? E aí, isso também é algo que não é a curto prazo. Não. Tem que ter paciência para a coisa rolar. Uma consultoria, vamos lá, esse exemplo que você deu, quanto tempo para começar a colher frutos, Nicole? Pelo menos 6 meses. Eu ia chutar um ano, você falou 6 meses, fiquei mais animado, né? Até assim, sendo otimista, considerando num trabalho bem estruturado, com bastante parceria da empresa, em 6 meses a gente consegue ver ali melhoras. Mas assim, de novo, gestão tem que estar envolvida, todos os funcionários envolvidos. Por quê? Porque existe a necessidade da prática desse funcionário. Esse funcionário não vai sair do treinamento já falando tudo lindo e maravilhoso, né? E a gente também tem uma outra mania, que é do ser humano, que a gente esquece um pouco, né? Então, às vezes a gente faz, sabe aquelas palestras motivacionais? Você faz um curso, você sai de lá... Você sai de lá vibrando. Mudou minha vida. Aí você passa um mês do curso, você não aplicou nada do que você escutou no curso, você não fez nada. A gente precisa ter mecanismos que a gente fala, mecanismos visuais. Então, um recurso que eu utilizo até hoje, da parte da psicologia, em terapia e tudo mais, quando alguém me procura para autoconhecimento. Vamos supor, se você tem dificuldade de comunicação, aí a gente vai trabalhar aqui comunicação assertiva, saber fazer pedidos, né, cuidado no feedback. Para você não esquecer essas coisas, eu vou pedir para você espalhar post-it no espelho do teu banheiro, na porta do teu quarto, botar alguma coisa que faça você ler diariamente, que te lembre isso. Porque se a gente não tiver o tempo todo acionando o nosso cérebro, nosso sistema cognitivo para prestar atenção nisso, a gente esquece. Vai por água abaixo. Eu tenho depois de muitos anos eu descobri, foi diagnosticado o TDAH, né? Que a vida inteira eu tive, mas na nossa época não era diagnosticado e tal. E o meu terapeuta, né? A terapia é bom pra caramba, a Nicole falou. Eu faço há mais de 10 anos, né? Não abro mão, eu vejo que não é um gasto, é um investimento. Né? E aí a gente diagnosticou, fechou o laudo. E a partir do momento que fechou o laudo e que eu comecei a criar essas ferramentas, porque eu era extremamente esquecido e desorganizado com algumas coisas. Não, meu hiperfoco em algumas coisas não, mas no geral, então o post-it funcionou muito, as técnicas que eu tinha que ter, né, e hoje eu vejo que a minha vida, a minha qualidade de vida mudou muito, por quê? Quando a gente esquecia, principalmente na nossa vida profissional, né, esquecia de fazer alguma coisa, de executar alguma tarefa, é muito frustrante pro colaborador.
né? E essas técnicas de lembretes, né? Outro dia uma pessoa falou, tu fez? Eu falei assim, olha, não fiz, não foi porque esqueci, porque eu nem coloquei na lista. Porque hoje tá tudo muito encaixadinho e quando eu deixo de executar uma tarefa, não é porque eu esqueci dela, é porque eu nem coloquei no cronograma e na lista. Mas as técnicas de praticar, e é uma coisa que eu vejo assim, é diariamente, né, Nicole? Diariamente. Eu faço todo dia. Eu lembro todos os dias, eu não saio de casa, por exemplo, sem olhar minha agenda do Google, porque é ali que eu tenho o que eu sei o que eu vou fazer. Em tal horário eu vou estar. Então hoje eu vou estar um podcast com a Nicole. Quando eu acabar o podcast, eu tenho uma mãe para atender, tal horário. E porque senão a gente. E eu não sabia nem fazer isso. Aham. Foi através da terapia e de constância. Exato. É uma coisa constante. E aí eu vou fazer um gancho com o que você falou, porque você citou a tua agenda do Google, certo? Que é fantástica, eu também me organizo muito por ela. Mas é legal do autoconhecimento que a gente consegue encontrar qual ferramenta funciona. Então, por exemplo, às vezes o post-it funciona para você, funciona para mim porque a gente é muito visual. Mas para outra pessoa, às vezes o post-it vai passar despercebido. Às vezes a Que pessoa... negócio amarelo. Exatamente. Então, às vezes a pessoa não vai nem parar para ler o post-it. Então, assim, mas a gente precisa encontrar o que te toca. Então, por exemplo, tem pessoas que se dão muito bem com aquela, eu falo assim, que é a organização matinal. Então, você acorda, você senta na sua cama, você respira 1 minuto, não levanta e já sai fazendo coisa. E pensa no seu dia, organiza o seu dia na sua cabeça. Ah, então eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso. Não. Tem gente que vai anotar na agenda física, tem gente que vai anotar no celular. Mas anote, organize, se planeje. Planejar é uma habilidade socioemocional. Pronto. E a gente precisa desenvolver. Você falou que planejar é uma atividade socioemocional, acho que é muito legal, porque a gente ensina isso para as nossas crianças da educação básica lá, desde o infantil, com o Líder em Mim, né? Comece primeiro pelo mais importante, que é organizar, né? E eu acho que é tão importante essa sementinha que a gente planta nas crianças, né, Nicole? De estar atento à saúde emocional, ao socioemocional dessas crianças. Quantas coisas a gente já detectou e já descobriu através das aulas do socioemocional, né? Que eu creio, né? A gente acredita muito que serão adultos infinitamente mais, posso dizer, bem resolvidos? Sim, com certeza. Né? Com certeza. Porque que não vão passar por tantos problemas de relacionamento, porque dentro do Líder Minha a gente também ensina eles a dividir, ensina a ajudar, que cada um tem uma habilidade. Durante muito tempo a gente escutava falar, não, mas porque você não faz tal coisa, você não é bom. Tá, eu não sou bom nisso, mas eu sou muito bom. E eu vou te falar que um dia desses eu falei, minhas primas são tudo concurseira, tudo concursada. Aí eu falei, ai gente, eu sou burro, eu não passo nunca num concurso. Aí a minha prima falou, não, você não é burro. Olha a habilidade que você tem de se comunicar, disso. Ela foi elencando algumas coisas. Eu falei, caramba, é legal. E eu, tipo assim, a gente fica na mesmice, na nossa rotina, na nossa cabeça, e acaba esquecendo do que a gente é bom. E a gente tem que valorizar poxa, que bom, eu sou bom nisso, então eu sou bom mesmo, né? E durante muito tempo eu mesmo, com a minha autoestima, eu não me achava bom, me achava inferiorizado a muitas coisas. Você me conheceu numa época que eu tava numa crise assim, há uns 10, 12 anos atrás, e hoje a gente vê, graças a Deus que a gente muda mais uma vez, somos mutáveis, e a evolução que a gente tem, né? E eu creio cada vez mais que nós estamos caminhando, né, Nicole, para uma geração que veio de uma dificuldade muito grande, tropeçou numa pandemia, que a pandemia não foi fácil para ninguém. Quantas vezes nós trocamos angústias que estávamos trabalhando que nem loucos e vivendo ali intensamente uma série de situações, mas que é uma geração que fala. Eu sinto pelo menos isso, não sei se você enxerga, né? Eu lido com adolescente todos os dias, não tem mais aquela, óbvio que tem casos isolados que estão ali se fechando, mas é uma geração que coloca pra fora, que fala o que pensa, pode não pensar o certo, mas põe pra fora. Põe pra fora. Eu vejo que quando eu dava aula no ensino médio há 15 anos atrás, não era assim. Era algo muito mais retraído, para você extrair de um aluno uma opinião mesmo dele, era muito mais difícil. E hoje não, né? Eu vejo que eles soltam sem nem perceber. Não precisa apertar muito, né? A gente vê, e essa geração é a geração dos profissionais que estão entrando no mercado de trabalho, né? A gente para analisar que algumas situações eles estão cada vez com uma dificuldade, que é esse de relacionamento, postura. Eu vejo que assim, cara, eu já vi um funcionário que veio trabalhar de chinelo. Aí eu falei, amigão, como é que você veio trabalhar de chinelo? Ah, não, mas é postura, e eu vi que não era nem maldade.
né, profissional que acaba cometendo erros que na nossa época eu falava, mas essa coisa é amadora, mas por quê? Não teve ali a base consolidada, né, Nicole? Exato. E o que eu acho que colabora para essa mudança, assim? Eu acho que justamente como nos últimos 10 anos a própria BNCC nossa, né, tem falado muito sobre a educação socioemocional. Até no ensino médio, o projeto de vida, né, que fala Sim. muito e faz eles colocarem para fora Exato. essas informações, né, as Exato. angústias. A gente, na nossa época, a gente não nem sabia exatamente identificar o que a gente sentia. Agora, eles não só aprendem a identificar, mas eles estão estimulados a pôr para fora. Então, eles sabem falar muito melhor do que eles estão sentindo do que muitos adultos da nossa idade. Muitas vezes mais do que os próprios pais. Então, eles têm acesso a muita informação, porque estão ali, ó, com a tecnologia, com o celular, conectados o tempo inteiro, e sabem que eles têm espaço para falar. São todos? Não são. Né? Porque muitos têm espaço para falar, mas às vezes tem espaço para falar na escola, mas não tem dentro de casa. E assim vai. Então, isso é uma virada de chave, né? De gerações. E que fica já a dica para quem está no técnico, como a gente falou, quem está procurando um primeiro emprego ou quem já está no emprego. Eu acho que isso é o primeiro passo. Assim, será que eu sei falar das minhas emoções? Será que eu aceito que alguém fale sobre as minhas emoções? Era isso que eu ia chegar. É uma geração que fala, mas que não gosta de escutar. Onde o calo aperta, né? Eu dou aula de projeto de vida e aí a gente estava num debate e tal, e colocaram para fora e eu falei, mas vamos lá, olha para você. Agora eu fiz um exercício deles, né, escutarem do coleguinha de lado, fala 2 qualidades e 2 defeitos, mas é constrangedor até para quem vai falar, porque sabe como o outro vai se sentir, sabe que daqui a pouco vai vir. O exercício era esse. Aí eu percebi o quanto eles têm essa dificuldade de escutar e que precisa ser trabalhado na cabecinha deles, porque no mercado de trabalho, eu costumo dizer aqui na educação profissional, lá fora o mercado de trabalho não vai dar as chances que a gente dá aqui na escola. Não. Né? Aqui tem que treinar. Aqui tem que treinar. Então, às vezes, né, o aluno vem reclamando, soltando, professor, isso, porque o professor me falou isso, isso, isso. Aí na minha cabeça, putz, professor, o que o professor falou é a mais pura verdade, é o que tá passando aqui na minha cabeça, né? Mas é uma geração que não consegue. Eles colocam, são descolados, né? Hoje um menino de 12 anos é muito mais esperto do que eu, do que tá conectado, né? Eu com 12 anos ficava jogando bola e empinando pipa na rua. Sim. Hoje, quem é um menino de 12 anos que ainda vai jogar bola, os meninos ainda mais, ainda né? Vai um pouquinho. Um pouquinho mais. Mas no geral, né? E aí, o escutar. Saber escutar, e principalmente o escutar o seu defeito. Né, algumas entrevistas, eu não acho clichê, eu acho ridículo quando perguntam, mas qual é o seu defeito? Tem entrevistador que ainda cai nessa de perguntar, e aí você vai e fala, é que eu sou muito perfeccionista. É a resposta clássica. Né? Desde quando você é perfeccionista é um defeito, né? Mas é o escutar. Eu vejo que essa geração, eu brinco com essa molecada, precisa entender como se expressar, isso eles fazem, às vezes até de uma forma errônea e equivocada, mas colocou, falou, e é o escutar. Quando você fala, olha, vamos sentar aqui, a gente precisa conversar, trocar ideia sobre tal e tal assunto. Eu me lembro uma vez, eu era gestor numa universidade, e aí eu estava dando feedback para os funcionários, né, avaliação 360, que a gente faz no RH, junto com o RH, e aí eu apontava primeiro os pontos positivos, e você precisa melhorar nesses aspectos. Que, assim, eu me lembro, como se fosse hoje, o semblante do funcionário. Né? Eu vejo o nome dele, não vou falar para não expor. Mas o semblante dele foi... Quando eu tava falando, ele foi murchando. E assim, as coisas a melhorarem até eram até menores do que os fatores positivos, né? Mas ainda é muito difícil. E Nicole, eu ia te perguntar agora como psicóloga, né? Isso é normal do ser humano ou tem ficado mais fragilizado com o passar do tempo? Isso, assim, as últimas pesquisas apontam que tem se fragilizado, tá? E aí vou explicar por quê. É claro que ninguém gosta de receber críticas, ok, né? Até aí tudo bem. Mas a gente, como a gente também falava menos, a gente escutava mais. Agora a gente fala mais e escuta menos, né? Essa nova geração. Então existe essa lacuna de ouvir uma crítica. E eu acho, Hugo, que as pessoas, elas ainda... elas têm dificuldade de entender uma crítica que é uma crítica construtiva e uma crítica que é uma crítica que é destrutiva. Que não vai te levar a nada. Que não vai te levar a nada. Então, uma coisa é eu virar e falar,
Hugo, você tem um problema de ser sucinto na sua comunicação. Não é sobre você. Não é sobre a pessoa. Eu não estou falando do Hugo, estou falando da sua habilidade de ser sucinto na comunicação. Outra coisa é falar, Hugo, você é horrível, eu não consigo conversar com você porque você é horrível de conversar, por exemplo. Olha fora. Isso eu estou falando de você, estou falando da pessoa, Hugo, não estou falando da habilidade de comunicação. Então, percebe que tem uma lacuna de como você fala essa crítica e aí também como você recebe. As pessoas já ficam ressabiadas se você fala a palavra crítica. A palavra crítica, se você, qualquer pessoa, você pensa em crítica, você já pensa em algo negativo. Você nunca pensa que é uma crítica construtiva, né? Então existe essa dificuldade. E cada vez maior, porque além disso, né, com a história das tecnologias, aconteceu que as pessoas ficam também mais protegidas atrás da tela. Então, eu não vou comentar algo ruim sobre você, eu só tô vendo coisa boa sobre você. Então, a gente não recebe essas críticas nem do mundo virtual, nem do mundo presencial, real. E até do virtual, quando vem, né, Nicole? Vem através dos haters, né? Exato. Que a gente sabe que é um hater que... Isso. Que, né? E que hoje, assim, justamente pelas habilidades socioemocionais, a gente já tem, né, coisas que combatem o cyberbullying, a gente já tem outras ferramentas para alertar que você não deve se atentar a isso. Exato. Agora, na vida real, isso fica ainda muito mais distante. Então, é algo, sim, que é uma lacuna. E a gente precisa aprender a escutar. Precisa desenvolver a habilidade de escutar também. Todas essas habilidades que a gente falou aqui, tudo isso pode ser aprendido. Ah, mas para mim, isso daqui eu já tentei e não consigo. Não, dá para desenvolver. Você sendo, né, com toda a plasticidade que a gente tem neurocognitiva. Se você quiser, você pode desenvolver esse comportamento. Certo. Nicole, né, coração apertado, a gente tá chegando aí ao nosso final do nosso podcast, né, mas antes da gente encerrar com a Nicole, quero deixar aí para você mais um convite. Aponta o teu celular para esse QR Code que tá aqui nessa telinha. Não perca a oportunidade de se profissionalizar, de buscar a sua qualificação profissional, para que você se torne não só um profissional, mas uma pessoa melhor, um ser humano melhor, que saiba lidar com as suas angústias, com as suas frustrações e de quebra ainda se qualificar para entrar no mercado de trabalho ainda mais descolado, ainda melhor preparado, né, enaltecendo as suas habilidades ainda mais, tá bom? Ni, deixa um recado aí para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes do nosso canal, do nosso podcast, tá? E convida eles aí para continuar assistindo. Com certeza, gente. Ó, obrigada por ter escutado a gente até aqui. Fica o convite, fica a provocação, muito mais do que o convite, fica a provocação para você pensar se você está se preparando para essas habilidades que o mercado de trabalho exige. Para além do conhecimento técnico, o que será que você está precisando desenvolver aí? Vamos pensar sobre isso? Qualquer dúvida, a nossa escola está aqui também para atender você e te ajudar nesse processo, ok? Beijo! Estamos encerrando aí o nosso Virei a Chave, mas não deixa de curtir lá a nossa página, @Escola Técnica Oficial, @Colégio Adélia Oficial e também a nossa página no YouTube. Se você gostou desse bate-papo, ativa o sininho e se inscreve no nosso canal. Um grande abraço e até a semana que vem!